Bom dia, bebê! Vocês estão bom? Acordaram com bons pensamentos, bons sentimentos? Espero que sim, espero que você tenha acordado agradecendo e celebrando a vida, se lembrando sempre de olhar para o lado luz, treinando o seu cérebro a olhar para a luz, porque quanto mais você treina a gratidão na sua vida, mais ela se torna um elemento estrutural para você. É uma questão de você treinar esse olhar e você vai percebendo que quanto mais você foca na luz, mais ela aumenta. Ontem eu abri a caixinha de perguntas para vocês me darem sugestão, né, para o tema que vocês gostariam de me ouvir falando no Bom Dia Bebê de hoje. E eu fiquei impressionada com o tanto de gente que me pediu para falar sobre medo, insegurança, medo do futuro, ansiedade, que são temas que estão interrelacionados. E algumas pessoas também me pediram para falar sobre apego, que também está ligado a medo, né? Então, por conta disso, eu decidi ler alguns trechos de um livro, de um dos livros mais fantásticos e transformadores que eu já li, que é o livro Medo, do Osho. Se você ainda não leu, super recomendo. Bom, se você ainda não se iluminou, assim como eu, com certeza você tem medo. É que o medo e a ansiedade, na verdade, são a mesma coisa, né? O medo, gente, ele pode ser um medo lógico, por exemplo, um medo instintivo de sobrevivência, tipo você está atravessando uma rua, vem um carro na sua direção, você sai correndo para não ser atropelado. Então esse medo é bom porque ele te salva. É um medo bem primitivo e ele tem um motivo de existir. Mas esse medo, ou melhor dizendo, essa ansiedade que a maioria de nós sente o tempo todo sem nenhum motivo lógico, aí sim ela tende a ser problemática e muitas vezes até patológica. No livro Medo, do Osho, eu sublinhei alguns trechos aqui, ele fala o seguinte: o medo é como um sonho, um pesadelo, mas mesmo depois do pesadelo, quando você já está acordado, os sintomas ainda persistem, a ressaca persiste. Sua respiração está entrecortada, você está suando, seu corpo ainda está tremendo, está quente. Agora você sabe que foi apenas um pesadelo, um sonho insubstancial. Mas até esse conhecimento vai levar tempo para penetrar no âmago do seu ser. Enquanto isso, o efeito do sonho insubstancial continuará. O medo é um pesadelo. Do que é feito o medo? O medo é feito da ignorância do próprio ser. Existe apenas um medo, ele se manifesta de muitas maneiras. Existem mil e uma manifestações, mas basicamente o medo é um só. O medo de que lá no fundo eu possa não existir, e de certa forma é verdade. Você não existe, a divindade existe, você não. Então o que ele fala no livro, gente, é que por trás de todo medo existe uma crença matriz, que é o medo da morte, é o medo de deixar o ego morrer. Então, por exemplo, às vezes você tem medo de se aprofundar num relacionamento porque esse aprofundamento no relacionamento vai fazer o seu ego perder o poder. E o seu ego é o seu falso eu. Só que você passou a vida inteira cultivando esse falso eu. Como é que você vai abrir mão disso? Esse falso eu é o que te anestesia, como se fosse uma bolha de sabão. E quando você olha para dentro e descobre de fato quem você é, você fica uno com o todo, essa bolha estoura. E você não sabe lidar com isso. Olha só que interessante, ele fala assim: esse falso ego que você criou por não olhar para dentro, por olhar continuamente para fora, é a causa do medo. Você vai ter medo de todos esses espaços em que tem de olhar. Você vai ter medo da beleza porque a beleza simplesmente atira você dentro de si. Um belo pôr do sol e todas aquelas cores luminosas nas nuvens. E você vai ter medo de olhar para ele porque essa grande beleza certamente vai fazê-lo se voltar para dentro. Uma beleza tão grande interrompe o seu pensamento. Por um instante, a mente fica tão embevecida que se esquece de como pensar, de como continuar remoendo os pensamentos. Então a gente tende a ter medo de tudo que tira o poder do ego, de tudo que faz a gente se desidentificar do falso eu, né? Ele fala assim: as pessoas têm medo da boa música, as pessoas têm medo de uma grande poesia,
As pessoas têm medo da intimidade profunda. Os casos de amor são apenas casos passageiros. Os amantes não se aprofundam um no outro, porque se fizerem isso, o medo aparece. O poço existencial da outra pessoa irá refletir o seu. Nesse poço, nesse espelho do ser do outro, se você não se encontrar, se o espelho permanecer vazio, se ele não refletir nada, então como é que vai ser? Aí ele fala que as pessoas têm medo do amor, que ficam fazendo joguinhos, né? Joguinhos de poder e chamam isso de amor. Tem medo da meditação. Então, para fugir da meditação, elas criam técnicas de meditação que não tem nada a ver com meditação, né? Porque a meditação, ela implica numa entrega, em você entrar em contato com o nada. Isso é uma perda de poder profunda para o ego, entende? Então a gente está sempre dando um jeito, o ego está sempre dando um jeito de evitar a morte. Evitar a morte porque o ego ele quer se prender em tudo que é superficial. Porque quando ele está preso ao superficial, ele se anestesia e ele não olha para aquilo que realmente importa. Porque quando a gente se entrega para aquilo que realmente importa, o ego começa a perder o poder dele. Então, o ego, ele está sempre tentando proteger a gente desse contato com tudo aquilo que é mais profundo, né? Então, muitas vezes a gente evita amar e ser amado profundamente para o ego não perder o poder. A gente evita meditar, evita se entregar ao escutar uma boa música, então a gente fica ouvindo músicas pela metade ou se anestesiando com músicas que não têm muita profundidade, porque no fundo é tudo isso vem de um medo do ego de morrer, de perder o poder. E olha só o que ele fala aqui, o medo básico é a morte. Todos os outros medos refletem apenas o básico, e a beleza é que a morte é tão não existencial quanto o ego. Assim, entre essas duas coisas não existenciais, o ego e a morte, a ponte é o medo. O próprio medo é impotente, não tem poder nenhum. É só que você quer acreditar nele. É só esse o poder que ele tem. Você não está pronto para dar um mergulho nas profundezas do seu ser e enfrentar o seu vazio interior. Esse é o poder dele. Se não fosse isso, ele seria impotente, completamente impotente. Nada jamais nasce do medo. O amor dá a luz, o amor é criativo, o medo é impotente. E é interessante a gente perceber o quanto o medo e a identificação estão interligados. Na verdade, o medo é fruto da identificação. Por isso que medo e apego estão interrelacionados, né? Então, por exemplo, você se casou com uma pessoa e você morre de medo ou que essa pessoa morra, ou que essa pessoa te abandone, ou que essa pessoa te traia. Então você fica querendo segurar a relação, querendo controlar. Você está identificado com aquilo, você não solta, você não deixa ir, você não vive o amor disponível entre vocês, porque você está identificado com o medo, né? Você tem medo que a pessoa não esteja lá amanhã. Então você fica querendo controlar as coisas e por isso você teme. Toda pessoa muito medrosa certamente é uma pessoa muito apegada, apegada a bens materiais, apegada a relacionamento. Então a pessoa que tem medo de perder dinheiro, medo de perder um relacionamento, ela tem medo que a realidade mude, então ela fica querendo controlar tudo que ela pode para evitar a mudança, como se isso fosse possível, né? E essa necessidade profunda de controle vem de um apego absurdo que essa pessoa tem das coisas. Ela não quer soltar, ela não quer entregar. É uma pessoa que, em geral, ela não confia no universo. Ela acha que ela tem que controlar a realidade a partir do próprio ego. Por isso que é uma pessoa que não consegue viver o presente plenamente, porque está sempre com medo, né? Está sempre ansiosa. Olha que interessante que ele fala aqui, né? Ele fala assim: se olhar ao redor da Terra, você vai ver, o ser humano enfrenta milhares de climas diferentes, situações geográficas, situações políticas, situações sociológicas, situações religiosas, mas ele consegue sobreviver e ele vive há séculos. As coisas vão mudando e ele continua se adaptando. Não há nada a temer, mesmo se o mundo acabar, e daí? Você vai acabar junto com ele. Você acha que vai ficar numa ilha e o mundo todo vai acabar deixando-o sozinho? Não se preocupe.
Pelo menos você terá baratas para lhe fazer companhia, porque as baratas não morrem de jeito nenhum. Mas basicamente, gente, num planeta como o nosso, né, de provas e expiações, a maioria das pessoas vive com medo, né? Salvo os grandes avatares, os grandes iluminados, né, que são raríssimos. A maioria de nós, a gente está sempre com medo, porque a nossa própria educação, ela é focada no medo. Quando você era criança, seu pai, sua mãe, seu cuidador, ele falava: ah, não faz tal coisa, senão o bicho papão vai pegar. Não faça isso, senão você vai cair, senão vai acontecer tal coisa. Se você fizer tal coisa, o homem do saco vem te pegar. Né? Quem nunca ouviu essas histórias? Então a gente é muito treinado, muito educado com base no medo. Então é claro que a maioria de nós é um bando de medroso, não tem como não ser, né? Então aí haja meditação, né? E haja terapia para a gente conseguir lidar com todos esses medos. Esse é um dos nossos treinos no planeta de provas e expiações. Aprender a lidar com medo, aprender a lidar com a ansiedade, aprender a lidar com a reatividade, porque se não fosse isso a gente nem precisaria estar aqui, né? A gente nem encarnaria mais nesse plano. Mas a gente encarna justamente para aprender a lidar com essas limitações, né?